Boa tarde, amigos. Amigos, hoje trago como tema da conversa um problema gravíssimo de importância universal. Uma pandemia de doença não infecciosa. Óbitos e lesões decorrentes de incidentes no trânsito. Nós temos uma condição gravíssima em termos de óbitos. No mundo são 1.200.000 óbitos anualmente. Condição que se repete a cada ano. 1.200.000, 1.250.000 pessoas. Temos 10 vezes mais de pessoas com lesões incapacitantes em função da condição do trânsito. Normalmente se diz mortes por acidente de trânsito, que, a meu ver, é um termo inteiramente inadequado. Não é um acidente. Acidente, o campo semântico é de um evento que acontece independente de qualquer esforço nosso. Um evento que é causado, queiramos ou não queiramos. Isso não é assim. Nós temos esse número de óbitos, esse número de pessoas lesadas anualmente com previsão. Essa é a situação que nós temos no mundo e no Brasil. No Brasil nós temos em torno de 33, 35 mil óbitos decorrentes de trânsito, sendo que 50.000 pessoas lesadas anualmente, a todo santo ano. Na cidade de São Paulo, em torno de uns 900 pessoas por ano morrem. Essas mortes têm uma importância ainda maior quando verificamos que a grande parte dessas pessoas são pessoas que na idade de entre 15 a 30 anos, ou seja, a perda de vida útil é muito maior do que a média das mortes. São pessoas jovens. E é uma situação tão grave que a Organização Mundial de Saúde fez um documento assinado pelas suas sucursais, inclusive a Oficina Pan-Americana de Saúde, que o Brasil faz parte, assinado um documento de 2021, onde assume um compromisso de campanhas, esclarecimentos, procedimentos para que tenhamos, até o ano 2030, a redução do número de óbitos à metade da condição atual. Essa é uma situação tão grave que eu me pergunto como é que suportamos uma carga tão grande de óbitos desnecessários de pessoas jovens anualmente e conseguimos permanecer na mesma condição. Não vejo nenhum alarme, nenhum sinal no Brasil, principalmente, onde, ao contrário, há uma
opinião pública e política no sentido de refrear as iniciativas de maior segurança no trânsito. Nós vimos há poucos anos a retirada de controles de radares nas estradas. Não com o sentido de proteção, de ser desnecessário, ao contrário, no sentido de incentivar a impunidade e aumentar o número de condição que eleva o número de óbitos. Na cidade de São Paulo, houve também há alguns anos a elevação da velocidade permitida nas nossas vias expressas, o que leva a um agravamento das condições de segurança no trânsito. Esses interesses, na verdade, formam um amálgama de muita resistência a enfrentarmos essa pandemia, essa condição gravíssima de mortes de jovens e idosos e crianças no trânsito. Avançamos alguma coisa no Código Nacional de Trânsito nos anos 90. Avançamos, mas avançamos do ponto de vista puramente legal, anódino, porque a condescendência com as condições com que o nosso trânsito seja feito da forma que é feita, não respeitando velocidade, não respeitando faixa de pedestre, os motociclistas com uma pressão por um salário vil, tendo que aumentar a velocidade e a insegurança nas esquinas. Essa é uma condição que nós temos tido em termos de jovens enfrentando mais de 200 mil internações no país em função de acidentes de trânsito. É hora de mudarmos. Essa situação só será modificada se houver uma união de interesses, não do interesse apenas por um trânsito mais fluido, um trânsito com menos congestionamento, mas um trânsito mais seguro. A maior preocupação nossa deve ser com vida, e vida não é para ser perdida num trânsito inteiramente incontrolável, irresponsável. Em várias cidades do mundo, nós, especialmente nos países mais ricos, nos países com maior consciência sanitária, a condição de trânsito se modificou muito com iniciativas de proteção à vida militante na rua, enfrentando as ameaças. Quem dirige aqui no Brasil sabe o quanto é difícil seguirmos as boas orientações de trânsito. Você para na faixa, a possibilidade que frequentemente acontece é de alguém tocar a buzina atrás e aos berros, querendo que você não dê a prioridade que o pedestre tem na faixa. Essa condição é inteiramente inaceitável. A faixa, a segurança é do mais frágil. O mais frágil é a pessoa. Os carros modernos, nós temos tido uma condição de
de segurança maior nessas máquinas de hoje em dia, mas que isso tem se revertido numa segurança para que o motorista coloque mais risco por se sentir mais seguro na direção perigosa, na direção temerária. Ou seja, nós temos que, para alcançarmos os nossos objetivos do programa por um trânsito mais seguro, por um trânsito mais saudável, que sentarmos à mesa, principalmente as nossas autoridades, aonde deixa-se de tomar medidas perfunctórias, medidas apenas para se dar respostas a alguns poucos que ainda se incomodam com o tamanho da tragédia em termos de ceifar vidas jovens em função de uma irresponsabilidade coletiva no trânsito. Voltaremos ao tema. Muito obrigado.